Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube e agora nós chegamos em Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, o dia da expiação, de acordo com alguns comentaristas, é o capítulo mais importante do livro de Levítico, né? O dia da expiação. E ele prefigura exatamente, ou tipifica, o que Cristo fez por nós quando ele entrou no Santo dos Santos, lá no céu, né, para realizar a obra da nossa redenção. Cristo morreu na terra como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi sepultado, terceiro dia ressuscitou, e quando ele subiu ao Pai, ele entrou no Santo dos Santos, entrou na presença de Deus. Não com sangue de touros ou de bodes, mas pelo seu próprio sangue, e assentou-se à destra do Pai, lugar de maior honra. O livro de Hebreus trata isso, o dia da redenção, Cristo como nosso sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Então, capítulo 16 é de suma importância, mostra a redenção ou o dia da expiação. O dia da expiação ocorria uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava, oferecia primeiro pecado, sacrifício pelo seu próprio pecado, né, por ele próprio como sumo sacerdote, e depois pelo povo, e Deus perdoava a nação. Era como um novo começo, né? Então, ficava próximo da entrada do ano civil, não é? Normalmente tinha o ano civil e tinha o ano religioso. O ano religioso começava no mês de Abib ou Nissan, e o ano civil começava no mês de Tisri, que era o sétimo mês. Yom Kippur era uma das festas, e depois tinha a festa Rosh Hashanah, que significava Ano Novo. No hebraico, Rosh quer dizer a cabeça, Hashanah, né, a cabeça do ano. Então, era assim que era chamado, Rosh Hashanah, a cabeça do ano. Vamos ver então Levítico 16, como Arão deve entrar no santuário. E falou o Senhor a Moisés, novamente a expressão que marca Levítico, repete mais de 50 vezes, falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, quando você chegar diante do Senhor, e morreram. Parece que Levítico 16 está diretamente associado com Levítico 10, quando Nadab e Abiú morrem. Não é? Eles pegaram os incensários deles e queimaram, puseram fogo estranho, puseram fogo comum em vez de pôr o fogo do altar, e talvez usaram o seu próprio incensário, trouxeram fogo estranho perante o Senhor, tudo que o Senhor não tinha ordenado. Alguns também veem o capítulo 10, verso 9, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, que talvez Nadab e Abiú talvez tinham bebido bebida forte. Mas, como está relacionado aqui com o dia da expiação e entrar no Santo dos Santos, é bem possível também que Nadab e Abiú tenha cometido o grande erro de entrar no Santo dos Santos, o que vai ser permitido somente para o sumo sacerdote. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, quando chegaram diante do Senhor e morreram. Eles chegaram diante do Senhor, indica que talvez os dois ainda abusaram de entrar no Santo dos Santos, que era coisa permitida só para o sumo sacerdote. Disse, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo. Está vendo? Não podia entrar na presença aqui do Santo dos Santos todo o tempo, que não entre o santuário em todo o tempo, para dentro do véu. Tinha um véu que separava e não era para entrar. Para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Então, avisou para que o próprio Arão não se atrevesse a entrar em todo o tempo diante do véu, não é? E chegasse diante do propiciatório que estava sobre a arca. Então,
que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Então Deus aparecia numa nuvem sobre o propiciatório. Com isso, Arão entrará no santuário como um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Então, antes de Arão entrar perante o Senhor, chegar próximo à arca do Senhor e o propiciatório, ele tinha que ir com um novilho para fazer expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. O holocausto normalmente não era expiação de nada, o holocausto era apenas a oferta de dedicação. E vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho. Então até as vestes de Arão tinha que ser as vestes santas. E Deus ainda falou que eles deveriam ter as ceroulas de linho, né, para chegar diante do santuário. Então ele iria usar aquelas vestes dele santas, não é? E teria as vestes de Arão, ele teria que usar essas vestes, e ele teria suas ceroulas, não é? Ceroulas de linho, que eram já a tipo cuecas mais compridas, sobre sua carne, e cingir-se-á com cinto de linho, e se cobrirá com a mitra de linho, e essas são as vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Então Arão tinha que usar até ceroulas, não é? Por debaixo, vestir essas vestes santas e se banhar em água, entrar com sacrifício por expiação pelo pecado e também um holocausto. E da congregação dos filhos de Israel, da congregação. Então ele primeiro ia fazer o sacrifício por si, não é? Ele ia tomar esse sacrifício, um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Agora, da congregação, de toda a congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois, Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele. Então, primeiro ele fazia expiação pelo seu pecado, depois pelo povo, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Em algumas traduções diz o bode emissário é bode para Azazel, não é? Que era um anjo, que diz um demônio do deserto, né? Chamado bode emissário. Então ele pegava os 2 bodes, trazia à porta da tenda da congregação, ou seja, na porta do santuário. Deixava os bodes aqui nessa porta, que ainda estava no pátio. Ele ia lançar sorte para ver qual bode era do Senhor, qual bode era que era enviado como emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cai a sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Mas esses bodes eram para o povo, né? Para ele já tinha oferecido. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, um bode ia morrer para expiação do pecado do povo, o outro bode seria enviado ao deserto como bode emissário. Né? E o fato de o bode ir emissário, o bode que iria, levaria a culpa ao ir para o deserto, não é? E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, tinha um novilho para expiação para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Então ele sacrificava primeiro o novilho para ele, e tomará um incensário cheio de brasas, agora sim, Arão tomava o incensário cheio de brasas do fogo do altar. Notou que aqui em Levítico 16:12, que o incensário tinha que ser tirado as brasas do fogo
do altar. Não, quando diz que Nadab e Abiú acenderam fogo estranho, parece que eles acenderam qualquer fogo, não tiraram as brasas do fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e meterá dentro do véu. Então tinha a forma própria da onde era tirada as brasas para o fogo, tinha um incensário próprio para fazer isso. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Então, ele ia pegar o incensário, colocar o incenso e ia queimar incenso, diante da arca do Senhor, sobre o propiciatório, que é a tampa da arca, aí criava aquela nuvem entre os querubins, não é? E ele então faria isso, porá o incenso sobre fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Então era queimado aquele incenso, aquela nuvem cobria, e tomará do sangue no novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório. Tomava o sangue, espargia sobre a face do propiciatório. Essa face do propiciatório é chamado Mar da Misericórdia, né? Em inglês eles falam de Mercy Seat, que é a face do propiciatório. Para a banda do Oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes o sangue com o seu dedo. Então, Arão enchia de fumaça ao redor do propiciatório, podia encher, ele ia por trás da arca e espargia para a banda do Oriente. Lembra que a banda do Oriente era para frente, onde estava a porta. Então ele iria provavelmente por trás da arca para espargir para a banda do Oriente o sangue. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez o sangue do novilho, o espargirá sobre o propiciatório, perante a face do propiciatório. Agora não, agora para ele espargia para a banda do Oriente. Agora não, agora era de frente com o propiciatório pelo povo, não é? Então, de Arão para um lado, do povo para o outro, perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Então, toda a imundícia que o povo cometia, aquele dia era para a purificação. Verso 17, nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação. Não podia ninguém estar lá no santuário, até que saia, e assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor. O altar, esse altar é o altar de ouro, onde queimava incenso, e fará expiação por ele. E tomará o sangue do novilho e o sangue do bode. Lembra que o novilho era expiação por Arão, o sangue do bode era expiação pelo povo, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. Então Arão depois saía, vinha nesse altar aqui, esse altar de ouro, que tinha umas pontas de chifre, depois de sair do véu, e ele faria expiação pondo a ponta do sangue, tanto do novilho quanto do bode, sobre as pontas do altar de ouro. A ponta do altar, e daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes. Ele espargia com o dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Então, olha que coisa maravilhosa, não era? A expiação era feita, aqui espargirá. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação, o altar, então fará chegar o bode vivo. Então, depois de expiar o santuário, a tenda e o altar, então faria chegar agora o bode vivo.
E Arão porá ambas as mãos, sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades de Israel. Aqui ele está transferindo para esse bode que vai enviar. Ele vai pôr as mãos e ele vai confessar todas as iniquidades de Israel. Como é que era possível, Arão? Porque o povo também tinha que confessar ao trazer o bode todas as imundícies que ele havia feito. Então Arão punha ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessava todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Então tudo era transferido para a cabeça do bode e envia-la ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Então teria um homem designado para enviar esse bode, é chamado bode emissário, que era enviado. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária. A terra solitária é o deserto. Então o bode era transferido, todas as iniquidades ele levava. E o homem enviará o bode ao deserto, a terra solitária. Então os pecados eram levados para longe do povo. Depois Arão virá à tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrar no santuário, e ali as deixará. Banhará a sua carne em água no lugar santo. Então ele banhava novamente em água e vestiria as suas vestes, então sairia e preparar os seus holocaustos, o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Então ele, além disso, depois de fazer a expiação, depois de enviar o bode emissário, ele deveria fazer o holocausto. Também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. Esse queimar aqui é no altar do holocausto. E aquele que tiver levado o bode, que era o bode emissário, lavará suas vestes e banhará sua carne em água e depois entrará no arraial. Quem levava o bode não podia entrar no arraial de qualquer jeito. Quando voltava, tinha que lavar as vestes e se banhar antes de entrar no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta para expiação do pecado, cujo sangue foi trazido, aquele que foi sacrificado, para fazer expiação no santuário, serão levados fora da arraial, porém as suas peles, sua carne, seu esterco queimarão com fogo. Então era levado para ser queimado com fogo. E aquele que queimar lavará suas vestes, banhará sua carne em água e depois entrará no arraial. Todo mundo que saía do arraial, que tinha a ver com qualquer imundície, quando regressava tinha que tomar banho, lavar as vestes para poder entrar de volta no arraial. Essa era a lei, né? E aquele que queimar lavará as suas vestes, também queimava o seu esterco, né? Mas o novilho, a bode da oferta, fará para fora e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que queimar lavará suas vestes, banhará sua carne em água e depois entrará no santuário. Vamos para a festa anual das expiações. E isso vos será por estatuto perpétuo, ao 7º mês, que é o mês Tisri, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. O dia da expiação era um dia deles afligir a alma, pedir a Deus perdão pelos seus pecados, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Que dia maravilhoso o dia da expiação, onde todos os pecados do povo era perdoado. E há um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma, isso é estatuto perpétuo. Não é? Eles programavam de tal forma que sempre caía no sábado, não era o dia da expiação. E o sacerdote que for ungido, que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho e as vestes santas.
Então sempre havia uma linha de sucessão entre o sumo sacerdote, não é? Assim espargirá o santo santuário, também espiará a tenda da congregação, e o altar semelhante fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Então ensinava de pai para filho, ele observava e era feita a expiação. E isso vos será estatuto perpétuo para fazer expiação pelo seu Israel de todos os seus pecados uma vez no ano. Esse ato só se fazia uma vez no ano, no 10º dia do 7º mês, do mês Tisri, era feito então isso. De todos os seus pecados uma vez por ano, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Muito bem, capítulo agora 17, o sangue de todos os animais deve trazer à porta do tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, a outra sessão, toda vez, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, falarão e aos seus filhos e todos os filhos de Israel, e disse-lhes, essa é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, qualquer homem da casa de Israel que degolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e os não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer a oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, tal homem será imputado o sangue. Derramou sangue, pelo qual os homens serão extirpados do meu povo. Note que o sangue que foi derramado foi de animal. Mas se ele não veio trazer a porta da tenda da congregação, ele era culpado do sangue que ele derramava. Deus cobrava deles até o sangue dos animais. Não era dos homens e dos animais. Não é? Então, por isso, ele dizia que qualquer homem que degolar cordeiro ou cabra, ou quem não o degolar fora do arraial, e não trouxer a porta da congregação para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo, a tal homem será imputado o sangue, que derramou sangue, pelo qual todos os homens serão extirpados do seu povo, para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios que sacrificam sobre a face do campo, os tragam ao Senhor. Então, mesmo que ele sacrificasse lá no campo, lá na fazenda, ele deveria trazer perante o Senhor a porta da tenda da congregação do sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacrifício pacífico era um sacrifício de ação de graça, de paz. Normalmente chamava outras pessoas para compartilhar desse sacrifício, não é? Então, e aí, por sacrifício pacífico ao Senhor. Verso 6, e o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. Note que a gordura era queimada e aquilo subia à presença de Deus como cheiro suave. E nunca mais sacrificarão seu sacrifício aos demônios. Uau, parece que tinha alguém que antes sacrificava aos ídolos, e os ídolos eram como demônios, quando eles sacrificaram diante do bezerro de ouro que Arão fez. E diz aqui, nunca mais sacrificarão seu sacrifício aos demônios, após os quais ele se prostitui, e isso lhe há por estatuto perpétuo nas suas gerações. Me parece que a palavra demônio aparece pela primeira vez em Levítico 17:7. A primeira vez que nós lemos todo o Gênesis, lemos também Êxodo, mas a palavra demônio aparece aqui, aos demônios, os quais eles se prostituíram. Aqui está falando da prostituição espiritual, não é necessariamente da prostituição moral, mas sim espiritual, os quais eles se prostituíram, e isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Oferecer um sacrifício diante de um ídolo era oferecer a demônios. Diz-lhe, pois, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício,
e não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, o tal homem será extirpado dos seus povos. Então ninguém podia matar um animal lá no campo, degolar o animal, se não desse ou apresentasse ao Senhor. Todos tinham que trazer o animal e apresentar. Se alguém degolasse e fizesse lá no campo, tal alma seria extirpada. Vamos para o capítulo 17, verso 10, a proibição do comer sangue. Eles foram proibidos de comer ou ingerir sangue. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinem entre vós, que comer algum sangue contra aquela alma, que comer sangue, eu porei a minha face e extirparei do seu povo. Deus prometia que se alguém comesse sangue, ele mesmo, Deus, extirparia essa alma. Verso 11, porque a alma da carne está no sangue. A alma da carne está no sangue. O homem, ele é composto de espírito, alma e corpo. E é exatamente nessa ordem. Espírito, alma e corpo. O homem que está no pecado, seu espírito está morto. Né? Precisa ser revivido pelo Espírito Santo. Depois a alma que aparece como um agente importante, não é? Que dizem alguns que o pecado ocorre, apesar de pecarmos com a carne, ele afeta a alma, não é? Então eles deveriam fazer expiação pela alma, porque tem dito ao seu Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Era estritamente proibido comer ou ingerir o sangue de animais. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caça de animal ou de ave que come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Então ele caçou, ele derramou sangue inocente da ave, do animal, ele deveria trazer ao Senhor ou deveria fazer alguma restituição por aquilo que ele fez. E a ave que come derramará o seu sangue e cobrirá com pó. Portanto, a alma de toda a carne, o seu sangue, é pela sua alma. Então, a alma está intimamente ligada com o sangue. Por isso, tenho dito ao seu Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue, e qualquer que comer será extirpado. Aqui as testemunhas de Jeová, vale a pena comentar, elas não fazem transfusão de sangue justamente por causa desses versos, que a alma de toda a carne é o seu sangue. Eles acham que se fizer transfusão de sangue, a alma de uma pessoa vai para eles. Mas isso é o que eles pensam na mente deles e acreditam, porque a Bíblia diz que a alma está no sangue. Mas quando a Bíblia diz que a alma está no sangue, é que a pessoa que perde sangue ou derrama muito sangue, a alma dele pode sair. E quando ela sai no processo da morte, principalmente se foi derramado sangue, então eles criam que quando o sangue era derramado, que a alma da pessoa saía. Esse era o pensamento comum. Note que eles falam, porque a alma toda a carne é o seu sangue. Não é? Então, toda a alma, e não comereis sangue, porque a alma toda a carne é o seu sangue. Repete de novo. No verso 14, 2 vezes fala que a alma da carne é o sangue, e qualquer comer será extirpado. Verso 15, capítulo 17. Toda alma entre os naturais e entre os estrangeiros comer corpo morto dilacerado, lavará suas vestes e as banhará com água, e será imundo até a tarde, e depois será limpa. Então, novamente, eles tinham que preparar, lavar o corpo, tudo isso. E, interessante, eles deveriam se banhar com água, não é? Caso a alma entre os naturais estrangeiros comer o corpo morto, ou tocar no morto dilacerado, lavará suas vestes, se banhará com água, será imundo até a tarde, depois será limpo. Mas se os não lavar nem banhar a sua carne, levará sobre si a sua iniquidade, ou seja, não eram purificados. Então, tudo de acordo com a lei se purificava com água. Quando não era com água, era com sangue também.
água e sangue. E o restante, que sobrasse qualquer oferta, era queimado fora do arraial. Não é? Então, era proibido estritamente comer sangue. Como eu disse, se Jeová vê aqui a transfusão do sangue como a mesma coisa como comer. Mas uma coisa é beber sangue, como eu bebi essa água, e outra coisa é a transfusão de sangue. Como eu disse, ele escreve que do derramar do sangue, a alma da pessoa saía, ou seja, ela morria. Então ele escreve que estava diretamente relacionado com o derramar do sangue. Mas se os não lavar nem banhar a sua carne, levará sobre si a sua iniquidade. Então eles eram obrigados a lavar, a se banhar, para não carregar a sua iniquidade. Com isso, nós concluímos o capítulo 30. Espero que tenha sido instrutivo para você, que você possa divulgar o nosso canal, assistir, mandar para amigos, familiares, e que as pessoas subscrevam no nosso canal, não é? Subscreva para que você receba notificação, clique no sininho, você irá receber notificação toda vez que nós postamos um vídeo novo. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Amém.